Olá, querido e querida, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso Bíblia em um ano. Sou o pastor Leandro Machado e hoje certamente Deus vai falar ao seu coração. Nós estamos aqui aprendendo cada vez mais daquilo que Deus tem para nós através da leitura bíblica. O objetivo é em um ano da gente ler de Gênesis até Apocalipse. Se você está chegando novo aqui, já deixa sua inscrição, já deixa seu like aí, já comenta aqui embaixo. Cheguei, pastor, tamo junto. E é isso aí, bora lá que hoje nós vamos de Atos 6, Deuteronômio 28 e Jó 17. Então, pega a sua Bíblia aí, eu vou ler na versão aqui da Bíblia Viva hoje, tá bom? A gente sempre dá essa revisadinha nas versões aí, então bora lá, ó. Atos capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Ele diz assim, ó: com rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrios e descontentamento. Os judeus de fala grega queixavam-se que as viúvas deles estavam sendo postas de lado e que na distribuição diária não estavam dando tanto alimento a elas quanto as viúvas de fala hebraica. Então os 12 convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram: não é certo deixarmos de anunciar a palavra de Deus a fim de dirigirmos na distribuição dos alimentos. Portanto, escolham entre vocês mesmo, homens, queridos irmãos, 7 homens sábios e cheios do Espírito Santo, que tenham um bom testemunho. Presta atenção nisso, gente. Bom testemunho. Existem critérios para a gente colocar pessoas para trabalhar nas coisas da igreja. Eu sei que existe um discurso aqui crescente de: não, pode colocar aqui, pode colocar, a pessoa é assim, assado, né? Ela pratica esse pecado, mas não tá tudo bem. A gente precisa entender que toda vez que nós colocamos uma pessoa, exemplo, para ministrar louvor na igreja, ela está representando Deus, ela está representando a própria igreja. E aí você sabe que é uma pessoa adúltera, sabe que é uma pessoa alcoólatra, sabe que é uma pessoa, né, que deve para todo mundo na praça. Gente, nós precisamos nos apresentar como pessoas irrepreensíveis. Não dá para a gente aceitar esse discursinho, né, que hoje muita gente está tendo de: não, tá tudo bem, ele só é homossexual, mas o outro lá também mente. Não, nem o mentiroso, né, vai dirigir louvor, nem o homossexual. Por quê? Porque tudo isso são obras da carne, são pecados que a Bíblia condena, tá bom aí? Vamos continuar então. Ele diz no verso 4: então poderíamos gastar o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino da palavra. Isso agradou a todos nós. Eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um estrangeiro convertido à fé judaica que tinha se tornado seguidor de Cristo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram para que eles fossem, e então lhes impuseram as mãos. A mensagem de Deus se espalhava cada vez mais e o número dos discípulos aumentava rapidamente em Jerusalém. Muitos dos sacerdotes judaicos também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, fazia maravilhas e sinais entre o povo. Porém, um dia, alguns dos seus homens da chamada Sinagoga dos Libertos começaram uma discussão com ele, e em breve se juntaram ao grupo de alguns judeus de Cirene, de Alexandria do Egito, das províncias turcas da Sicília e da Ásia, mas nenhum deles podia resistir à sua sabedoria e ao espírito com que ele falava. O cara era bravo mesmo aqui, né, Estevão? 11. Então subornaram alguns homens para mentirem a seu respeito, dizendo: ouvimos Estevão falar blasfêmias contra Moisés e até contra Deus. Essa acusação alvoroçou todo o povo contra Estevão, de tal forma que os líderes judaicos e os mestres da lei prenderam e levaram Estevão diante do sinédrio. As testemunhas mentirosas dispuseram novamente contra Estevão, dizendo: este homem fala constantemente contra este santo lugar e contra as leis de Moisés. Nós ouvimos Estevão dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e acabará com todas as leis de Moisés. Então todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia como o rosto de um anjo. Gente, olha que coisa doida. Todas as vezes que a gente vê uma grande perseguição, a gente vê grandes problemas se levantando, o poder de Deus respalda a vida dos cristãos. Olha que coisa interessante, o pessoal mentindo contra Estevão, né, acusando, e a gente vai ver o que vai acontecer no vídeo posterior, porque a gente para a leitura de Atos aqui, e querido, nós vemos Deus, né, confirmando. Enquanto mais pessoas acusavam, né, agora o rosto de Estevão já parecia como um rosto de um anjo. Uau! Fale a palavra, querido, pregue a palavra e não se preocupe com o que vai acontecer. Deus é com você, Deus é contigo. E até se for preciso morrer, não tem problema, que a gente morre feliz, porque a gente vai para o céu. Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Que é o que vai acontecer com Estevão, né? Mas spoiler alert aí, né? Spoiler alert. Então cuidado aí. Bora lá então, Deuteronômio 28 agora, na partir do versículo de número 1. Ele diz assim, ó: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, se exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra, e as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão o resultante da obediência do Senhor, seu Deus.
Vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também o fruto da sua terra, e os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Haverá bênçãos sobre os cestos de colheita e sobre o seu pão. Haverá bênçãos quando entrarem e bênçãos quando saírem. O Senhor teu Deus fará que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês quando se levantarem contra vocês. Eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. O Senhor abençoará os seus celeiros e tudo o que fizerem o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês um povo santo, dedicado a Ele, conforme prometeu sob juramento, desde que vocês obedeçam os mandamentos do Senhor teu Deus e andem nos caminhos traçados por Ele. Presta atenção nisso. A bênção sempre vai estar ligada ao cumprimento da palavra. Não praticou a palavra, não tem acesso à bênção. Mas não tem mais, gente. A gente precisa lembrar disso. Tem muita gente aí que vive meia boca, aí a pessoa vai lá e briga com o pastor, briga com o líder, né? Então fala assim, mais de 90% das pessoas que saem das igrejas, elas sempre saem culpando o pastor, elas sempre saem culpando o líder, né? Ao invés de chamar a responsabilidade. Elas não praticam a palavra e aí depois elas delegam, terceirizam a culpa. Gente, não faça isso, porque se você fizer isso, você não vai colher de tudo aquilo que Deus tem para você, tá bom? Pastor, mas pastores e líderes erram. É óbvio que erram, eles são homens, mas na maioria das vezes a culpa não são deles, a culpa é nossa, daquela pessoa que está saindo. Então, chama a responsabilidade aí e parte para cima. Bora. Versículo 10. E todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e passarão a ter medo de vocês. O Senhor dará a vocês uma grande abundância de filhos, de animais, de colheitas nessa terra que Ele prometeu dar aos seus antepassados. O Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu para enviar a chuva à terra no tempo certo, para abençoar tudo que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão emprestado de ninguém. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e guardarem e cumprirem tudo quanto ordeno hoje a vocês, então o Senhor fará de vocês cabeça e não cauda. Vocês estarão sempre por cima e não por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda dessas leis que estou dando a vocês hoje. Não sigam outros deuses para servi-los. Se porém vocês não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus e deixarem de guardar todas as leis e ordenanças que estou dando a vocês hoje, vocês cairão em maldições. Agora presta atenção que ele vai trazer uma lista de maldição. Tão real quanto a bênção é, gente, a maldição é. E ele diz assim, vocês serão amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo. Os seus cestos da colheita serão amaldiçoados, bem como o seu pão. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também o fruto da sua terra. Os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Vocês serão amaldiçoados ao entrarem e amaldiçoados ao saírem, pois o próprio Senhor enviará a maldição sobre vocês. Além de confusão, vocês fracassarão em tudo que fizerem. Por fim, serão totalmente destruídos e sofrerão repentina ruína por terem pecado e me abandonado. O Senhor mandará terríveis epidemias até a terra, do qual tomarão posse para acabar com vocês. O Senhor Deus castigará com tuberculose, vários tipos de febre, infecções, com calor ardente, com seca, com ferrugem, com pestes que destroem as colheitas. Tudo isso perseguirá vocês até que vocês morram. Os céus em cima de vocês ficarão endurecidos como bronze, e a terra debaixo dos pés ficará dura como ferro. Uma vez a chuva não cairá mais. O Senhor enviará tempestades de areia, nuvens e cinza, que descerão do céu sobre vocês até que sejam todos destruídos. Olha que coisa doida aqui, né? 25. O Senhor fará com que vocês não caiam vencidos pelos inimigos. Vocês marcharão por um caminho para enfrentá-los, mas fugirão deles por 7 caminhos. Olha que doido isso aqui. A gente sempre fala, né, que a gente vai sujeitar a Deus, vai resistir o diabo e o diabo vai fugir. A gente sempre cita só aquela parte que o diabo vem por um caminho, mas foge por 7. Olha que coisa doida. Daqui, né, a Bíblia está dizendo que aquele que é infiel, aquele que vive em pecado, ele vai partir para cima do inimigo, mas ele vai fugir em 7. Então olha que coisa doida, assim como você pratica a palavra e colhe da bênção dos inimigos fugindo de você, quando você não pratica a palavra, você se coloca em um lugar onde a bênção de Deus não pode te encontrar. E aí o que te encontra? As coisas ruins, porque tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Aí tem gente que fala, pastor, por que minha vida está ruim? Talvez sua vida esteja ruim porque você esteja desobedecendo, plantando coisas ruins. Existem pressões, gente, que fazem parte da vida, mas não é normal a sua vida inteira ser só de coisas ruins. Se a sua vida inteira está sendo de coisas ruins, é
porque certamente você está errando em algum aspecto. Se você é generoso, se você dá dízimo, dá oferta, né, trabalha, você vai prosperar financeiramente. Mas se você falha em alguma dessas coisas, certamente você vai viver uma vida sem ter dinheiro. Aí eu lembro uma vez a pessoa falou para mim: pastor, eu dou dízimo e dou oferta. Beleza, você dá dízimo e dá oferta, mas se você gasta mais do que você ganha, você vai ficar com o nome sujo, né? Deus não vai lá dar um bug, né, no sistema do Serasa para aumentar o seu score e tirar suas dívidas. Tem gente que tem essa expectativa, mas eu falo para você, já aconteceu com alguém? Com certeza já aconteceu, de alguma coisa no sistema e alguém ter a dívida perdoada, mas gente, não é essa forma que Deus sempre vai fazer, tá bom? Bora lá. E ele continua então no versículo de número 26, e ele diz assim, ó: e os cadáveres de vocês servirão de comida para as aves do céu, para os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor castigará vocês com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, coceiras, do quais não poderão se curar. O Senhor castigará com loucura, com cegueira e com espírito perturbado. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, com cego apalpa a escuridão. Vocês não terão sucesso em coisa alguma, serão oprimidos e roubados o tempo todo, sem que alguém os socorra. Você ficará noivo de uma moça, mas outro homem terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas outros morarão nela. Você plantará uma vinha, mas não colherá das uvas. O seu boi será batido diante dos seus olhos, porém você não vai comer a carne. Você verá o seu jumento sendo roubado e não vão devolver. As suas ovelhas serão dadas aos seus inimigos e ninguém o ajudará. Você verá os seus filhos e suas filhas sendo levados como escravos para outro povo. Você ficará com muita saudade, sem poder fazer coisa alguma para trazê-los de volta. Um povo estrangeiro desconhecido de Israel comerá os produtos da terra que você teve tanto trabalho para produzir. Você será oprimido, esmagado o tempo todo. Verso 34. Vale lembrar aqui que a gente está falando, né? Sempre no Velho Testamento o povo fala, ó, Deus vai mandar, Deus vai mandar. Mas a gente percebe, né, que isso não acontece vindo de Deus. O diabo coloca isso. Lembra? Quando nós praticamos a palavra, Deus nos dá a oportunidade, né, de sermos abençoados por Ele. Né? Como se fosse um guarda-chuvinho assim, ó. Você está aqui, né? Pegar esse lápis. E aí a bênção está aqui, Deus está aqui. Você pratica, ó, você está aqui. Só que a hora que você não pratica e está aqui, tem um outro guarda-chuvinha que te guarda. E não é o guarda-chuvinha de Deus, o guarda-chuvinha do diabo, das coisas ruins. Então você escolhe debaixo de qual guarda-chuva você vai estar, se de Deus ou do diabo. Nesse caso aqui, se você faz, né, ouve a palavra, como Deuteronômio lá no início diz, você desfruta das bênçãos. Se você não ouve, você vai desfrutar das maldições, tá bom? Não é que Deus está dando, mas é porque é a colheita, né? O próprio mundo e o diabo já se encarrega de fazer isso, tá bom? Então ele diz no 36, o Senhor levará vocês ao rei que tiverem escolhido a uma nação que vocês, seus antepassados, não conheceram. Lá vocês terão que adorar outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror, zombaria, riso de todas as nações por onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra e colherão pouco, porque os gafanhotos devorarão as colheitas. Plantarão, cultivarão videiras, mas não aproveitarão das uvas, nem farão vinho, porque serão destruídos pelos vermes. O território terá oliveiras em toda parte, mas vocês não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão dos galhos antes do tempo. Vocês terão filhos e filhas, mas não contarão com a companhia deles. Vocês serão levados embora como escravos. Os gafanhotos consumirão todas as árvores e tudo que a terra produzir. Verso 43. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, vocês ficarão cada vez mais pobres e fracos. Eles emprestarão a vocês, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão cauda. Todas as maldições virão sobre vocês. Elas te perseguirão, vocês a alcançarão até que sejam destruídos. Tudo porque vocês não obedeceram ao Senhor seu Deus, nem guardaram seus mandamentos e ordenanças que Ele dá a vocês. Essas desgraças servirão de sinal e prodígio para que vocês e seus descendentes para sempre, né, visto que vocês não deram valor à bênção recebida e não serviram ao Senhor com alegria de coração na época da abundância. Vocês servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês, em meio à fome e à sede, nudez e falta de tudo. Ele colocará no pescoço de vocês uma canga de ferro até que sejam completamente destruídos. Verso 49. O Senhor trará uma nação de longe, dos confins da terra, veloz como a águia, nação cuja língua não compreenderão, nação de gente feroz que não respeitará os idosos, nem terá piedade dos moços. Ela devorará as crias dos seus animais, as plantações da sua terra, até vocês ficarem completamente arrasados. Não deixará os cereais, o vinho recém-fabricado, o azeite, as crias das vacas e ovelhas, até que vocês sejam consumidos. Aquela nação sitiará todas as cidades israelitas e derrubará os muros altos e fortes que vocês confiavam. Ela sitiará todas as cidades em toda a terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês.
A situação ficará tão terrível durante o cerco do inimigo que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas que o Senhor, seu Deus, tinha dado a vocês. Gente, misericórdia, que loucura isso aqui. E é assim mesmo que a galera vive. Quem vive uma vida de pecado, né, fora da palavra, meu Deus, né, vive assim mesmo. 55. Tanto que não repartirá com eles a carne dos seus filhos que estiver comendo, porque já não estará suportando mais o sofrimento e angústia diante do cerco do inimigo em todas as suas cidades. A mais delicada e meiga das mulheres do nosso povo, tão delicada e meiga que seria incapaz de encostar no chão a sola dos pés, será mesquinha para com o marido do seu amor e para com seu filho e sua filha. Ela comerá às escondidas a placenta e o filho que gerou durante o cerco no sofrimento e angústia que o inimigo de vocês causará às suas cidades. Nossa, gente, que pesado isso. 58. Né? Se vocês não tiverem o cuidado de obedecer. Bora lá então, ó. Se vocês tiverem o cuidado de obedecer a todas as leis escritas nesse livro e não temerem esse nome glorioso e terrível, o Senhor, seu Deus, enviará sobre vocês e sobre seus filhos pragas que não acabam mais. Serão pragas e doenças graves, persistentes. Ele trará sobre vocês todas as doenças terríveis, meu Deus, né, do Egito que vocês tinham tanto medo. Isso não é tudo. O Senhor também mandará sobre vocês todo tipo de enfermidade e praga que não estão registrados nesse livro. E acontecerão essas coisas até que Israel seja destruído. Gente, que doideira. Nem te vê que Israel tinha muitas, mas muitas promessas de bênção, não é? Mas também tinha alerta de maldição. Eu fico às vezes um tanto quanto incomodado quanto algumas pessoas nos dias de hoje ficam trazendo roupinha de sacerdote, chofar para dentro da igreja, né, o pesar lá, o candelabro e tudo mais, achando que o negócio é bonito. Mas eu falo para você, gente, não existe isso, né? Existem coisas que são pertinentes à cultura de Israel. Algumas festas são pertinentes a eles. Se for para trazer tudo, então traz tudo, velho. Então vai trazer e ter a responsabilidade de praticar lá, né, todos os mandamentos, as 613 ordenanças de Levítico, e aí vai trazer também o perigo das maldições. Então, cuidado aí, meu, keep calm aí, né? Take it easy. Então, bora lá. 62, ele diz assim, ó: vocês que no passado foram um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número. Tudo isso acontecerá se não derem ouvidos ao Senhor, seu Deus. Assim como o Senhor se agradou em fazer bem a vocês e multiplicá-los, assim o Senhor se agradará em destruir vocês e levá-los à ruína. Vocês desaparecerão da face da terra em que estão entrando para tomar posse. O Senhor os espalhará entre os povos de uma outra extremidade da terra. Ali vocês servirão a outros deuses, deuses de madeira, pedra, que vocês, seus antepassados, não conheciam nem o nome. 65. No meio daquelas nações vocês não terão sossego, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés, pois o Senhor dará a vocês um coração desesperado, olhos incapazes de enxergar direito, a alma dominada por tristeza, a alma, né, dominada por tristeza e medo. Na vida de cada um de vocês será oscilante, como que pendurado em um fio. Vocês viverão com medo dia e noite, e a cada momento terão dúvidas se continuarão vivendo. De manhã dirão: ah, quem me dera já fosse noite. E de noite dirão: ah, quem me dera já fosse manhã. Tal será o pavor do seu coração. Tão terríveis serão os horrores que os seus olhos verão. O Senhor os fará voltar ao Egito em navios pelo caminho que disse a vocês que nunca mais veriam. Ali vocês serão oferecidos como escravos e escravas para os seus inimigos. Já não haverá quem compre nada de vocês. Gente, que doideira, né? A gente vê Deuteronômio, a gente lê sempre o início falando das bênçãos, mas o povo tinha que ter medo mesmo, porque o negócio funcionava, né? Hoje, dentro da graça, a gente sabe que é um pouquinho diferente, né? O sacrifício de Jesus já veio, é uma outra dispensação, mas eu acho ainda que a gente, como cristão, muitas vezes menospreza a consequência do pecado, né? E porque não é falado muito sobre pecado, sobre consequência, a galera tá vivendo essa bagunça que tá vivendo aí nos dias de hoje, ainda chamando de igreja. A gente tem que tomar cuidado, né? Jó 17:1, então lembra lá, Jó tá passando por toda a aflição, né? Tá reclamando de Deus, tá com dor no corpo, perdeu tudo, né? Os amigos tentam convencer ele a não jogar nas costas de Deus, mas ele falou: ah, não quero saber de nada. Bora lá, Jó 17:1, diz assim, ó: o meu espírito vai se quebrantando, os meus dias vão se apagando. Bem sei que meu destino é a sepultura. Estou cercado de pessoas que zombam de mim e sou obrigado a olhar aos seus desaforos.
Ó Deus, por favor, só o Senhor pode garantir o meu livramento. Quem mais pode ser meu fiador? O Senhor fechou a mente deles para o entendimento. Não permita que esse falso julgamento destrua a verdade. Se alguém denunciar seus inimigos por recompensa, seus amigos por recompensa, que fiquem cegos os seus filhos. Deus me transformou em motivo de riso e zombaria para o povo. Eu me tornei desprezado, em cujo rosto os outros cospem. Por isso chorei tanto que mal consigo enxergar. Já não sou nem sombra do que eu era antes. A minha vida se acaba a cada dia que passa. Os justos ficam espantados ao ver o meu estado, e os inocentes se levantam contra o perverso. Mas o justo seguirá firme o seu caminho, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais poderosos. Por isso, venham todos vocês. Não existe um sábio entre vocês capaz de falar e entender a verdade. A minha vida já ficou para trás, os meus planos não se realizaram, os meus desejos não se cumpriram. Verso 12. Trocam a noite pelo dia, dizendo que a luz é treva e a treva é luz. Estou esperando o dia em que a minha casa será sepultada, e então estenderei a minha cama nas trevas. Se eu clamar a corrupção mortal, você é o pai e aos vermes. Vocês são a minha mãe e a minha irmã. Onde está a minha esperança? Alguém que possa ver a esperança para mim. Descerá as esperanças da sepultura. Será que descansaremos junto no pó? Então a gente percebe uma grande frustração de um homem que tinha tudo, agora não tem nada, não tem nem a própria saúde, e ele começa a falar e alegar, ó, Deus está dizendo isso, eu estou sentindo aquilo. Então é muito legal mesmo a gente ver esse processo, porque nós como homens, nos dias da dificuldade, se nós não ficarmos com a boca quietinha para essas murmurações, nós também podemos reclamar e errar. Lembra? No momento da dificuldade, fale fé. Se não consegue falar fé, pelo menos fica com a boca fechada, tá bom? Se você chegou até aqui, já escreve aqui embaixo para mim: Deus é bom em todo o tempo. É muito importante por esses textos que nós estamos lendo aqui, você escrever, Deus é bom em todo tempo, Agora escreve também outra coisa aqui, escreve aqui nos comentários, quem planta mal, colhe mal. A gente viu isso em Deuteronômio 28, não é verdade? Vamos orar. Pai, eu quero render graça ao Senhor pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu declaro mesmo, Pai, a tua palavra produzindo resultados, que esse temor, não medo, Pai, mas de fato uma reverência, uma compreensão de que o Senhor é santo e não, Pai, planejou uma vida para nós libertina, repleta de pecado, que de fato o Senhor, Pai, possa falar ao nosso coração e nós possamos fazer melhores escolhas e assim sermos luz, referenciais para as pessoas. Eu te agradeço por cada pessoa que tem comigo, a cada dia, se exposto à palavra, recebido da palavra, dessa leitura, uma leitura sem interpretação, Pai. Justamente aquilo que o Senhor diz, estamos recebendo, estamos crendo e por isso avançando. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dá um like aqui no nosso vídeo, comenta aqui embaixo, marca alguém, que precisa também assistir esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, lá nos seus stories, para que o pessoal possa ler a Bíblia junto com a gente, tá bom? Tem expectativa? Medite naquilo que a gente leu e eu espero você amanhã, nosso próximo Bíblia em um Ano. Tchau, tchau.